Tenho vontade de ir pra academia, mas essa é a semana do meu aniversário e eu quero registrar como vai ser, quais são os desafios. Tô pronta pra atender. Fiz uma make bem levinha. Hoje eu não consigo me sentir mais confortável com aquele tanto de reboco. Eu acho que eu passava muito reboco no rosto antes. E tenho conseguido aceitar mais a minha pele, as minhas imperfeições. Tem cerca de 2 anos, eu acho, que eu não faço botox, que eu não faço nenhum procedimento estético. E isso foi uma decisão positiva. Eu vejo que bem positiva, porque eu não queria desconhecer o meu rosto. Não queria me tornar refém disso. E eu acho que também é importante pra tentar refletir se realmente a gente precisa de procedimento. É muito difícil, porque a maioria das pessoas que eu sou próxima tem procedimento estético. Então tem muita influência em volta, mas eu sigo firme. Pensei um pouco hoje é que eu amanheci meio xoxa, me sinto meio xoxa, mas é interessante que antes, quando o meu humor ele tava mais em baixa, eu desistia de tudo e ficava deitada. E hoje eu já tô tentando, já estou conseguindo, na verdade, só ser adulta. É isso, só ser adulta. Então não é o meu humor que vai determinar como vai ser meu dia. É um desafio, mas esse último ano, os meus 30 anos, ele foi muito resumido em entender como eu funciono. E deu bastante certo, porque hoje eu consigo remoer bem menos, me criticar bem menos, me cobrar bem menos. Hoje eu vou aplicar um rapé. Acredito que vai me fazer bem. E é isso. Vamos ver como vai ser o restante da semana, do dia também. Então, terminei os atendimentos de hoje. Me sinto bem melhor em comparação a como eu estava antes de começar a trabalhar. E é muito interessante como a história do outro consegue mudar a nossa história também. E escutar pessoas me ajuda muito nos meus processos. E aí, às vezes, eu entro de um jeito e saio totalmente de um outro jeito do meu trabalho. Mais um dia aqui, já estou com meu café. As minhas gatas, elas estão enlouquecidas. Vou começar a atender agora. Vamos lá, mais um dia. São 3h45 da tarde e eu tô deitada. Tá eu e a Astrid aqui. Eu tô assistindo uns vídeos sobre finanças. Eu tenho tentado entender mais sobre o assunto. O fato de não ter tido muita referência e isso não ser um assunto muito tratado dentro de casa, hoje eu acabei tendo uma certa dificuldade de manejar os recursos financeiros. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de me inteirar do assunto e isso tem me ajudado a conseguir ter mais organização sobre aquilo que eu preciso ter uma organização. Porque senão a gente só vai estar numa roda. E pra mim não é interessante estar nessa roda. Já estamos na metade da semana. Hoje eu acordei 7 e pouco. Ia pra academia, mas eu fiquei negociando comigo por tanto tempo o momento certo de ir, sendo que eu já tinha estipulado que eu iria quando eu acordasse, que quando eu acordei, eu fui dar uma geral na casa. Esse é o nível. 7 e pouco da manhã, eu organizando a casa. Isso me gasta tanta energia que eu acabo ficando tão cansada que
essa atividade, que é uma atividade extremamente desafiadora pra mim, ela se torna mais ainda. Porque eu já desprendo um monte de energia pra fazer algo que é desafiador. E aí, se eu ainda fico negociando isso, quando é pra eu fazer, eu já não tenho energia nenhuma. Doido, né, isso? Mas tá mudando. Tá mudando. Sei que estou longe, mas quantos dias pra te ver? Sabe aquela frase, nós trupica, mas não cai? É isso que eu tô tentando fazer. Toda vez que eu coloco um coque e boto um brinco, é isso. Nós trupica, mas não cai. Quando se trata de você, tentar entender o que eu ainda sinto é um caminho que me levaria ao lugar que sempre temo voltar. Aquele que conheci depois que fui embora. O vazio. Quantas vezes mais eu precisarei dizer que eu tive que me escolher sabendo que essa seria a melhor, mas também a pior decisão que eu poderia ter tomado? É como eu já escutei por aí. Não significa que você deixa de sentir. Significa somente que uma hora você precisa fazer algo por você. E isso terá um grande custo. Eu vou fazer um intensivão de atendimento hoje à tarde. E aí eu decidi que eu vou trabalhar menos a minha cabeça neste momento. Então, como eu vou começar a atender 1 hora, por que não ficar até este momento assistindo série? É o que eu vou fazer. Cancelei os 2 últimos atendimentos e eu preciso de ar. Mais acumulam tensão no teu corpo. Estou tentando ir pra casa. Daqui a pouco a gente consegue chegar. E daqui a pouco eu faço 31 anos também. Muito essa cara. Essa é a minha situação. E agora já é segunda. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar muito. E era um choro que doía. Doía muito. Aí eu acendi uma vela, fiz uma oração e fui dormir. Acordei me sentindo de ressaca. É uma ressaca emocional. E parece que tudo dói. A vida, ela vai ter altos e baixos. Que vai ter segunda-feira que você vai acordar muito bem, ou não. E tem segundas-feiras que você vai acordar muito bem, ou não. Hoje eu consigo lidar melhor com isso. Hoje eu consigo lidar melhor com as minhas mudanças de humor.
Dias que é mais difícil, tem dias que não é tão difícil assim. Essa semana tive compulsão alimentar. Tinha meses que eu não tinha compulsão alimentar. Uma hora dessa não era pra estar aqui no Brasil. Eu acho que envolve isso também. Era pra eu estar fazendo uma viagem que eu precisei cancelar. E começar a ter esse entendimento de que eu preciso abrir mão de várias coisas para outras coisas funcionarem. Entender que hoje eu sou adulta. Entender que as coisas elas não vão ser do jeito que eu sempre quero que seja. As coisas vão sair do lugar, mas que as coisas podem retornar para algum outro lugar ou iniciar em um outro lugar. Isso me dá esperança, porque eu sinto demais. Às vezes cansa sentir demais, porque eu fico ressaqueada emocionalmente. A sensação que eu tenho, às vezes, é que existe um vazio muito grande dentro de mim. E embora eu entenda que esse vazio ele é importante, tem dias que é insuportável. E ontem foi um dia desses. Estive com pessoas que eu amo e me sinto amada por essas pessoas também. Mas eu ainda carrego muitas coisas que eu preciso ir deixando. Olha isso aqui. Esse é o nível da artrite. Não fazia sentido eu aparecer aqui diferente como eu tô. Eu não tô afim de ser um personagem completo. Vocês apareceriam assim na internet. Eu luto contra a depressão já tem muitos anos. Não sinto necessidade de entrar com medicação. As nossas questões, elas vão e voltam. Acho que esse vídeo também serve pra eu entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, mas às vezes com uma ressaca. E de que, apesar das dores, apesar das confusões, apesar dessa intensidade que eu vivo emocionalmente, eu me sinto muito grata. Eu me sinto muito grata. É um novo ciclo. 31 anos. Parece que já vivi tantos. Não tem um grande final, não tem nenhum plot nessa história. Só tem eu tentando finalizar o que eu comecei. Mas essa foi a semana do meu aniversário. Espero que você tenha gostado de acompanhar minha semana. É isso. Não tem uma grande mensagem. Mas tenho orgulhosa de que, apesar de tudo, eu não desisti de mim. Talvez seja esse o recado. Não desistir. Porque sempre vai ter outro dia.